Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, né, dia de Corpus Christi, né, dia que nós celebramos a solenidade de Corpus Christi, nós somos convidados a contemplar a aliança que Cristo fez conosco ao entregar no seu corpo e sangue nos sinais do Pai e do vinho, nos sinais do pão e do vinho. Unamos a toda a igreja que celebra esse mistério profundo que nos fortalece para vivermos o sacramento da unidade. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, a solenidade, né, de Corpus Christi é a proclamação pública da nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. As leituras, né, que a gente reflete hoje, nos falam, as leituras que a gente medita hoje, nos falam do sacerdócio, ceia e partilha, elementos próprios e essenciais da Eucaristia. A primeira leitura apresenta Melquisedeque, rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque surge e desaparece sem nenhuma explicação. A referência a um sacerdócio, né? Referência a um sacerdócio eterno. A carta aos Hebreus, né, no capítulo 7, vê nesse acontecimento a prefiguração do sumo e eterno sacerdócio de Jesus Cristo. Melquisedeque trouxe pão e vinho, alusões à Eucaristia. Depois abençoou Abraão. Jesus ofereceu a si mesmo, em corpo e sangue, como bênção salvadora. Jesus é o sacerdote eterno que se ofereceu para sempre na Eucaristia ao Pai pela salvação aos seres humanos. Então, que nós realmente possamos sempre, né, louvar e glorificar a Deus por isso. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Então, nessa segunda leitura, né, que é a primeira carta, né, de São Paulo aos Coríntios, né, a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né, Paulo, ele fala pra gente, transmite, né, a instituição da Eucaristia na noite em que Jesus foi entregue. Ele lembra, né, e transmite a instituição da Eucaristia na noite em que Jesus foi entregue. Então, ele lembra que a refeição da ceia eucarística é memorial e proclamação da morte do Senhor, na alegre presença do seu retorno glorioso. Então, que nós realmente possamos sempre, né, louvá-lo e glorificá-lo, né, porque Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Que nós possamos sempre anunciar essa boa nova a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 9, versículo 11 a 17. Lucas capítulo 9, versículo 11 a 17.
Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões e falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que em todos os lugares e aldeias em redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos, e tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os. E o Deus aos seus discípulos e Deus aos seus discípulos. E Deus aos seus discípulos. E assim fizeram, para distribuí-los à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Então aqui, no evangelho de hoje, Jesus multiplica e partilha o pão entre os irmãos. Os gestos de Jesus são claras expressões eucarísticas. Elevou os olhos para o céu, abençoou, partiu, deu e distribuiu. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Assim, se o pão eucarístico é digníssimo de adoração, pois é o próprio Senhor, devemos, antes de tudo, comer dele para nos saciarmos de sua graça. Agraciados por esse alimento, somos convidados a uma vida eucarística. A nossa vida cotidiana deve ser retrato impresso, não virtual, do que se celebra na Santa Ceia. Jesus, o sacerdote eterno do Deus Altíssimo, nos deu seu corpo para que primeiramente comamos e nos saciemos, sem nos esquecermos de que Eucaristia é partilha. Partilha do pão espiritual e do pão material, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, amanhã sexta-feira, né? Amanhã sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.